Ei pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, com a gente está bem, graças a Deus. E assim, ó, eu sumo, mas eu apareço, não é mesmo? Apareci ontem, tô aqui hoje. E o vídeo de hoje é o quê? Como tem muita gente nova no canal e tem me perguntado assim muito nos comentários sobre a minha trajetória, e eu vim aqui, sentei para contar, para conversar com vocês e para contar um pouquinho da minha história, como que eu comecei, em que eu comecei, se foi no Pegmonte, na decoração, contar aqui a trajetória desde quando eu iniciei até agora. Bom, para começar, vai fazer, deixa eu ver, a Vitória tem 6 anos. Vamos dizer que tem 6 anos, né? Ano que vem, a gente faz 7 anos no ramo de decoração mesmo. Como que eu comecei? Gente, eu sempre gostei de mexer, trabalhar com artesanatos em geral. Antes de decorar, eu já trabalhei com quitanda, fazendo trufa, bolo no pote, ovo de Páscoa. Nunca fiquei parada, assim, também nunca tinha trabalhado de carteira assinada, tá? Eu me casei aos 15 para 16 anos. Eu me casei. Então, desde nova, né, eu já tive aí a responsabilidade e então eu não trabalhava fora. Eu cuidava do lar, mas também fazia sempre o meu dinheirinho aí vendendo essas coisas, né? Eu estudava, levava pra escola, vendia trufa, aí dava a época de ovo de Páscoa, eu fazia ovo de Páscoa, o ovo de Páscoa acabava a época, eu fazia bolo, aí depois eu mudei de cidade, né? Eu tive o Gabriel com 17 anos, mudei de cidade, fui pra cidade vizinha, e lá eu continuei, fiz amizade, aí eu continuei vendendo as minhas coisas lá. E morei na fazenda, e lá na fazenda também não foi empecilho. Eu também vendia para os peões, que era a época de colheita de café, né? Trabalhei também em plantação de café. Então, assim, graças a Deus eu sempre coloquei a mão na massa, né? E os artesanatos que eu fazia era bordar, né? Fazia faixinha de cabelo, costurava, fazia crochê. Era sempre uma coisa ou outra. Eu nunca fiquei parada, nunca. Mas eu sempre gostei muito dessa parte de festa de aniversário, trabalhar com crianças, sabe? Mexer nesses detalhinhos. Então, assim, eu sempre pegava ali de um parente ou de outro uma coisinha pra fazer, né? Um ia fazer um aniversário, aí eu pegava, vamos fazer ali, não sei o que. Aí a gente fazia as próprias bandejas e fazia tudo. E fazia tudo ali e com papelão reciclado e muito mais. Bom, então eu vim embora, né, da onde eu morava pra minha cidade, para achar de volta. E logo que eu cheguei aqui, eu arrumei um serviço, meu primeiro serviço e único de carteira assinada, como vendedora. Trabalhei como vendedora durante 1 ano e pouco e pedi conta, né? Eu pedi conta e esse ano que eu pedi conta foi um ano assim logo depois, né? Foi um ano de desafio. Mas também foi um ano de bênçãos. Eu ganhei a minha casa. Pra quem não sabe, a casa que eu moro hoje foi o Senhor que nos deu. Eu ganhei essa casa da prefeitura e a gente mora nela até hoje, né? A gente é muito grato por tudo que Deus fez nas nossas vidas. Então, assim, eu não tinha onde morar, a gente não tinha umas boas condições e mesmo assim a gente agarrou todas as oportunidades que Deus deu pra gente. E foi nessa época que meu esposo ficou afastado do serviço porque teve uma lesão e dessa lesão impediu ele a trabalhar e a gente ficou dependendo dos auxílios do INSS, né, e tudo. E eu já tive a Vitória. A gravidez da Vitória foi uma gravidez de alto risco, eu tive trombofilia. Antes da Vitória a gente tinha perdido 6 gestações, então foi uma gravidez bem complicada e já na gravidez a gente já não teve um suporte financeiro, porque ele já se encontrava afastado. Então, quando a Vitória nasceu, né, a Vitória foi um milagre nas nossas vidas. Quando a Vitória nasceu, o desejo do meu coração era muito fazer o aniversário dela. Então, era fazer o aniversário dela, mas as condições, né, financeiras que a gente estava naquele momento não permitiria a gente fazer. Mas era um desejo muito grande. Então eu fui conversando com Deus, falei assim, ai Senhor, né?
quero tanto fazer a festinha dela, quero tanto comemorar o primeiro aninho de vida dela. Pra mim era muito importante fazer essa comemoração, né? E aí eu já comecei a planejar, já a Vitória bem bebezinha, que eu queria muito fazer, e como que eu poderia fazer, já que eu não estava trabalhando, meu esposo também não. A gente passou um bom período, assim, bem apertados mesmo. Se não fosse que a gente pagava aluguel antes de ganhar a casa, né? Tô falando quando Deus planeja, ele planeja assim, gente, perfeitamente tudo. Então, assim, a gente foi abençoado pela nossa casa. Então, já saímos do aluguel, né? Porque Deus já sabia tudo que a gente ia passar naquela época. Aí a saúde do meu esposo, né? Essa lesão que ele teve, infelizmente, afetou o trabalho dele. Ele não conseguiu trabalhar. A gente ficou sem o salário dele, né? Que na época era bom. A gente tinha convênios e tudo mais. E de saúde, né? Vale ticket. De repente tudo acabar. Foi bem difícil mesmo. A gente passou por uma fase bem difícil. Porque nessa época que ele lesionou e ele ficou afastado, a gente teve um período que ele não estava recebendo nem a parte do INSS, porque demorou, né, em meio... Eu nem sei em que época que tava, se tava em meio à pandemia, não sei, eu acho que não. Mas assim, eu não sei o que aconteceu, que tava tendo alguma coisa na época, eu lembro que tava atrasando muito o negócio do INSS, a perícia. Então, até fazer a perícia e depois, aí a perícia dele tinha que ser renovada todo mês, e aquele rolo, aí a gente não tava recebendo. Então, acabou que Deus preparou a nossa casa, a gente já não tinha mais o aluguel para pagar, e o dinheiro que a gente tinha, assim, a reserva que a gente tinha foi se acabando, né? Que ele tinha, no caso, porque eu não trabalhava, foi se acabando, porque gastos com o bebê, Vitória recém-nascida, e alimentação, né? A gente tinha um carro mais popular, mais velhinho, né? Mas que nos atendia, mas a gente mal tinha dinheiro ainda para abastecer, para poder ficar saindo. Então a gente não saía. Foi assim um período bem difícil que a gente passou mesmo. Chegamos a vender bastante coisas da nossa casa, porque quando a gente morava de aluguel, a gente morava numa casa maior, e quando a gente foi pra casa popular, era uma casa bem pequena, não era murada, não tinha varanda e não tinha nada. Continua sendo pequena porque eu não aumentei, mas tudo bem. Mas assim, não tinha varanda, não tinha nada, era bem pequena mesmo. E muitas coisas não cabiam, e a gente juntou o útil com o agradável, porque a gente precisava de dinheiro na época. A gente vendeu bastante coisas pessoais e que até hoje, né, a gente sente falta, mas Deus é maravilhoso e a gente sabe que foi por uma boa causa. Então, sem condições de fazer aniversário da Vitória, mas um belo dia, Deus me deu a direção, né? Eu mexendo no Facebook, na época que eu mexia muito no Facebook. Eu mexendo no Facebook, Deus me mostrou a direção de eu comprar os mobiliários, né? Eu querendo muito fazer o aniversário. E aí a minha irmã, Bruna, minha irmã de consideração mesmo, Bruna, que é, assim, muito amada por mim mesma, ela falou assim, mano, a gente vai fazer sim o aniversário da Vitória, a gente vai realizar. Eu falei, mano, sem condição, não tem condição, não dá pra fazer. E faltava, tipo, uns 7 meses ainda pro aniversário da Vitória de um ano. Ela, eu vou te ajudar. E ela trabalhava e ela pagou, assim, boa parte do aniversário da Vitória. Com parte de garçom, sabe? Parte da alimentação, parte do local do evento. E ela falou pra mim, eu falei assim, mana, olha, eu achei esse kit aí e eu tive a ideia de comprar. Aí foi quando eu comprei meu primeiro kit provençal, na época era kit provençal, comprei pelo Mercado Livre. E eu lembro como se fosse hoje, há 6 anos atrás, ele tava 1.250 esse kit. Ele vinha o quê? Uma mesa provençal grande, uma mesa provençal baixa, 2 mesinhas laterais quadradas, uma cristaleira, 2 banquetinhas e a caixa de presente. E acho que umas 5 bandejinhas, sabe? Provençal, aquelas quadradinhas, no MDF cru, tá? Porque tava mais barato. E dividi em 10 vezes. Aí eu falei, mano, eu vou comprar e eu vou dividir em 10 vezes. Aí vai dar 10 de 125, né? 1.250. E eu vou alugar.
eu vou anunciar no Facebook a locação desse kit por R$ 125, o kit completo por 125. Se eu alugar um por mês, eu já pago o mobiliário. E assim eu fiz, gente. Aí eu comprei esse primeiro kit. Quando chegou em casa, meu marido quis, né, dar um troço, porque a gente não tinha lugar pra pôr. Veio cru, eu fazendo conta na situação que a gente tava. Mas Deus já tinha confirmado no meu coração e eu tava muito feliz. Eu tinha aquela confirmação já da felicidade, né? E aí eu comprei, a gente nem sabia como que pintava o MDF, mas a gente aventurou assim mesmo. E na época a gente comprou um verniz. A Mana, né, trabalha numa casa de construção e ela me falou um verniz que deixava mais escurinho, que era o que eu queria, que na verdade eu queria rústico, mas a gente não sabia como fazia esse rústico, né? Aí a gente passou o verniz que deixou ela marronzinha e joguei lá no Facebook, gente, e foi um sucesso. Mas aí começou o quê? O pessoal queria alugar a mesa, mas queria um fundo junto. Aí queria alugar a mesa, mas queria uma bandeja branca. Queria alugar a mesa, mas tava faltando um vaso e um arranjo. E assim eu comecei o meu acervo, tá? Com um jogo de Provençal. Eu joguei na internet para locação, Pegmonte, tá? E através das locações, eu comecei a investir e comprar as peças. Então, o primeiro dinheiro que entrava para mim, eu guardava para parcela da mesa. O segundo dinheiro do mês, se entrasse, né, se eu alocasse mais de uma vez, mas tinha vezes, gente, que não alugava tanto, tá? Mas pelo menos 3 vezes no mês aí, acabava que eu alocava assim. Então, o segundo dinheiro, eu ia e comprava um pano, né? Que eu acho que foi as primeiras coisas que eu comprei. Eu comprei 4 tecidos de fundo e a ferragem para o meu marido fazer o meu primeiro painel de ferro. E ele fez esse painel de ferro e eu comprei esses 4 tecidos, um azul escuro, um vermelho, um rosa e um bege. E aí eu locava o fundo com as mesas. E esse fundo com as mesas foi locando e aí a gente foi comprando as peças. Comprei... Não, mentira, minhas primeiras bandejas também foi meu marido que fez. Ele comprou... Fala oi? Oi. Ele comprou tábua de pinos, cortou e pintou pra mim e fez as primeiras bandejinhas. Então as minhas primeiras bandejas, gente, eram feitas de tábuas. Imagina uma tabinha reta aqui, ó. E ele pôs 2 toquinhos assim, fazendo o pé. E essas eram minhas bandejas, tá? E depois, conforme as condições foram melhorando, porque nem tudo eu gastava pra investir. Como eu disse, a gente estava passando por uma época muito difícil, então acabava também que esse dinheiro ia pra dentro da nossa casa, tá? E eu não tinha carro pra carregar. O nosso carro era um carro pequeno, não tinha bagageiro, não cabia todo o material. E eu ainda entregava pro cliente, tá? Eu não sabia, não tinha noção, gente, de locação. Então, o que meu marido me deu a ideia? Vamos comprar um rack, que é aquele negócio que coloca em cima do carro para poder carregar bagageiro. E assim eu carregava. E daí a gente começou a decorar, porque o pessoal começou: ah, mas você entrega, você monta, você deixa montado e não sei o quê. E assim deu início à festa mágica, que era para ser só uma locação de mesa para poder fazer o aniversário dessa menininha aqui de 1 ano. E através dela a festa mágica existiu, né? Porque Deus sabia de todas as coisas e Deus tem o tempo certo para tudo. Quando eu comecei a pegar os meus primeiros eventos, né? Mesmo fazendo montagem, já com balão, eu já tinha algumas peças. Logo depois eu consegui comprar meu segundo jogo de mesa, que eu comprei um branco, então eu tinha um rústico e um branco, e algumas bandejas coloridas. Os tecidos ainda permaneciam os mesmos, aquelas 4 cores que eu falei pra vocês. Então, através dali, a gente colocava só um tecido neutro, ou uma cortina, assim, ó, branca por cima do neutro embaixo. E eu fazia os feltros no início do canal, que tem eu fazendo os feltrinhos de urso, umas bonequinhas, não é? Umas princesas que eu fiz, você lembra que você tirou foto? Pra decorar. Quando você era bebezinha, tem foto de você segurando as bonecas. Aí, então assim, e aí foi onde eu fui começando, né? Deus foi preparando os meus clientes, foi me capacitando, porque eu não tinha condição de pagar curso, e fui aprendendo tudo como se diz, apanhando mesmo, né? E tentando melhorar. Então, cada festa que eu fazia, a gente tentava melhorar.
E foi aí que a Festa Mágica foi crescendo. E logo depois, né, que a gente começou a fazer os eventos, né, já com um preço um pouco melhor, mas um pouco melhor precificado, né? Começou a ganhar um pouco mais. Logo meu esposo foi mandado embora. E louvado seja Deus, a gente já tinha a renda das decorações, porque então ia ficar mais difícil ainda. Então eu falo que Deus faz tudo no tempo certo e no tempo dele. Então, com criança pequena, e a gente já estava trabalhando na decoração, né? Ele foi desligado da empresa e mais a gente abriu a nossa própria empresa, porque Deus nos abençoou. E a Festa Mágica começou a crescer e a gente está aqui hoje com esse acervo maravilhoso. Mas eu já entrei no meu início no acervo de uma decoradora que hoje também é amiga minha. E eu entrei lá dentro, olhei pro meu esposo e falei assim, meu Deus, olha o tanto de peça. Você já imaginou a gente com um acervo desse? Eu lembro como se fosse ontem, eu olhando pra ele, e ele falou, é muita coisa bonita, gente. E o acervo dela, que a gente entrou, não é metade dessa loja, porque era um quartinho mesmo, muito pequeno. Um quartinho 2x3, nem isso, era bem pequeno mesmo. E tava cheinho assim, né, das laterais e alguns mobiliários que, como a gente usava ainda muito para vensal, então não trocava muito as mesas, não tinha cômodas, não tinha cilindros, então era menos coisas, né? Mas pra mim já era de encher os olhos, aquelas louças, eu não tinha louça. E Deus foi só abençoando, eu fui descobrindo parceiros, fui descobrindo fornecedores, trouxe a primeira sublimação aqui para minha cidade. Para quem não sabe, tem gente aqui de Araxá. Eu fui uma das pioneiras a montar decoração aqui com painel sublimado, tá? Montei logo no meu início, então assim, já foi aquele destaque onde eu fui crescendo. Então eu sempre vim buscando trazer novidades em primeira mão para os meus clientes e, claro, qualidade. Desde sempre trabalhei com muita qualidade, desde quando eu locava as peças, então estragava, meu esposo já pintava. E meu esposo embarcou comigo nessa, e hoje ele é o meu braço direito aqui, me ajuda a montar a decoração, ele faz toda a manutenção dos móveis. Hoje ele monta, como eu já mostrei pra vocês, às vezes estou enchendo o balão, ele tá lá montando, e a gente trabalha em conjunto, em família. A Vitória também tá sempre com a gente, o Gabriel toma conta da loja no final de semana, e é uma loja abençoada mesmo por Deus. É o que eu falo, que Deus abre, homem nenhum fecha, e o dia que chegar, né, se chegar a hora da gente fechar, quem vai estabelecer é Deus. A hora que ele falar, chega, você já chegou, já te mostrei, agora é hora de descansar, né, de partir para outros rumos, e é ele quem vai falar. Enquanto for da vontade de Deus, a Festa Mágica vai estar aqui, vai estar crescendo, e eu vou estar aqui com vocês e passando o que ele sempre me pede para estar passando para vocês, porque assim como Deus me capacitou a ensinar, a aprender, né, sozinha aqui, buscando e tudo, ele tá me trazendo aqui para poder capacitar vocês e entregar para vocês um conteúdo onde vocês consigam, assim como eu, né, que vocês não tiveram a condição, não têm a condição de pagar um curso, de tentar, né, buscar ajuda e não conseguir. Eu quero trazer aqui para vocês conteúdo que seja valioso, né, e que traga um pouquinho, assim, da melhoria e do divisor de água para vocês, porque eu tenho certeza que cada detalhe é um divisor de água nas nossas vidas. Então, assim, espero muito que vocês tenham gostado, né, de quem não sabia, conhecer um pouco da nossa história aqui. Então, a Festa Mágica começou do zero, começou com pouco, começou na época que eu achei que nem ia dar certo, mas quando Deus fala, vai, é porque Ele está à frente de tudo. Então, creia, se você tem esse desejo de fazer grandes festas, de chegar até aqui, né? Pode ter certeza que se Deus está do seu lado, se você confiar no propósito que Deus tem para sua vida, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. O vídeo era só esse mesmo, só queria contar um pouquinho da nossa história, né, filho? Agora a gente vai para casa descansar, porque amanhã feriado tem mais, né? Não é mesmo? Sim. Então, tchauzinho. Tchau.